Agora, o Cláudio vai realizar várias experiências e relativamente simples, né? Em circunstâncias nas quais a pressão é menor do que a pressão atmosférica. Às vezes a gente se refere a isso como pressão negativa ou pressões relativamente baixas, né? Quando comparadas com a pressão atmosférica, claro, né? Então, e aí temos efeitos muito bonitos e que o Cláudio explora esses efeitos muito bem, né? Então vamos lá, Cláudio, algumas experiências. Sim. Para isso a gente vai usar uma bomba de vácuo, né? Porque a pressão negativa pode ser feita, por exemplo, usando a boca, né? Se eu sugo o ar, eu estou, na verdade, diminuindo a pressão da boca, né? Quando eu estou tomando refresco num canudinho, você diminui a pressão da boca, a pressão atmosférica é que empurra o líquido para a boca. Mas a gente pode mostrar que tem um limite, né? A gente não consegue fazer um vácuo tão bem quanto uma bomba de vácuo. Então aqui eu tenho um medidor de pressão negativa, um vacuômetro, né? Digamos. Então, quando você chupa, no máximo eu chego ali a meia atmosfera, mais ou menos. Né? Metade da pressão que eu tenho aqui. Né? No máximo eu... Em 15. 15 mais ou menos. 15 polegadas, né? De mercúrio. Agora, vamos usar a bomba de vácuo. Né? Então, a bomba de vácuo... Muito mais eficiente do que você, menor. Cláudio. Sim, uma pressão muito menor, né, do que a da boca. Bom, então agora vou tirar aqui o medidor e vamos fazer algumas experiências, né? Uma experiência também interessante que daria para fazer com essa bomba é mostrar a questão da resistência do ar numa queda livre, né? A gente sabe que um papel ou uma pena... interessante. Ela cai Ele vai descendo bem devagar, né? Devagar. Porque existe Agora você vai demonstrar que Galileu tinha razão, não é isso? Galileu tinha razão. Você vai retirar o ar e ele vai cair quase que em queda livre, não é isso? Exatamente. Não vou conseguir tirar totalmente o ar daqui, né? Mas vou diminuir bastante. Sim, o melhor que você consegue. Quer dizer, você está produzindo, digamos, o vácuo aqui, né? Sim. Essa é a ideia com aquele aparelho. Então eu fechei aqui. Ok. Torneirinho. E agora a gente pode ver que... Olha só, cai em queda livre, praticamente. Olha lá, você tirou o ar, ganhou o vácuo, vai em queda livre. Praticamente interessante, muito interessante. Se eu abrir, né, logicamente vai entrar o ar. É que Galileu ele mesmo já conseguia prever esse problema da resistência do ar, né? Sim. Então ele já entendia isso. Olha só, vai devagar, 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 devagar. Então a influência da resistência do ar na queda, né? Bom, aí tem outras experiências, né? Por exemplo, o ar é responsável, o movimento do ar é responsável pelos ventos, né? O vento o que é? É o ar em movimento. Né? Então como é que eu posso saber se existe ar aqui? Por exemplo, se há existência de vento. Né? Então tem um ventiladorzinho aqui soprando o ar. E eu posso colocar isso, por exemplo, dentro dessa campânula, né, de vidro. E eu vi que você vedou bem aqui, não é isso? É importante essa vedação, importante. Antes de fazer a experiência, né? Exatamente. Qualquer vazamento de ar pode, né, atrapalhar a experiência. Então vamos colocar aqui primeiro esse ventilador ligado, logicamente. A gente pode ver que tem vento porque tem ar lá dentro. Agora vamos tirar o ar. Isso é interessante. Demora um pouquinho, porque tem muito ar. Olha só, já está reduzindo, porque simplesmente não tem
Isso é interessante, Cláudio, porque não tem o que movimentar, Sim. né? A hélice está funcionando. Você retirou o ar, não tem o que movimentar. E olha Exatamente. só o que acontece, né? Uhum. Simplesmente não tem vento. Não tem Porque você retirou o ar, né? O ar. Porque o vento é o ar em movimento. Se exatamente. você produz o vácuo, não tem movimento. Mesmo com Não a tem o hélice, que movimentar, não é isso? Agora você... Ok. coloquei Ok. aí de volta. Né? Então volta a ter A o ar situação em original. movimento. Outra experiência também bem interessante é colocar, por exemplo, uma bexiga aqui dentro, né? Uhum. E aqui em cima tem um prego apontado para baixo. E a gente pode observar o que acontece com uma bexiga numa situação de baixa pressão. Aham, Por exemplo, se eu levo essa bexiga e vou numa cabine de um avião a 10 mil metros de altura, a pressão lá é menor, o que aconteceria com a bexiga? Uhum. Então vamos lá. Agora você vai reduzir a pressão externa sobre ela, né? Exatamente. E aqui, lembrando que tem um prego aqui em cima. Uhum. Ela vai aumentando de tamanho. Interessante que a bexiga estourou e a gente não ouviu barulho nenhum. Aham. É que no caso não tem essa pressão externa, só interna, né? Então, Exatamente. A pressão dentro da bexiga, Isso. com relação à pressão fora, Isso. fica maior. Aham, Então a tendência aham. da bexiga... E ela vai aumentando de tamanho. É Exatamente. interessante. E outra, quando ela estoura, a gente não ouviu barulho nenhum. Porque o som se propaga através do ar. Se não tem ar, o som também não se propaga. Então vamos voltar de novo. Outra experiência interessante é a ventosa, né? Que a ventosa, ela gruda por causa da pressão atmosférica, né? Como nós vimos. Daí até para calcular qual é a força necessária para arrancar, né? Basta saber a área e, sabendo a pressão atmosférica, calcula a força. Bom, então vou grudar ela aqui na parede. Agora está. Ela está. Agora está. Vamos ligar. Olha só. Agora Porque agora não tem mais aquela pressão, né, Do sobre ela. a Né? gente pode fazer. Agora é o seguinte, eu vou virar essa ventosa, né, de ponta cabeça, colocar ela aqui nessa plataforma. Olha, ele está solto aqui, né? Ela não Dentro. está presa. Tá? Eu vou fazer ela grudar. Né? Basta abrir. Ah, interessante. Claro, agora a pressão atmosférica já passa a atuar sobre ela. Sobre né? ela, né? Ela gruda normalmente. Então, o que faz ela grudar é exatamente a pressão atmosférica. E outro exemplo interessante é essa garrafinha, que eu vou amassar essa garrafa, tampar, né? Então essa está totalmente amassada. E vamos ver o que acontece se eu diminuo a pressão externa. Aham. Vai restaurar a forma original, né? Interessante. Então a garrafinha voltou, né, ao formato original. Mas lembrando que ali está numa condição de pressão negativa. Aham. Agora vamos ver o que acontece com a pressão atmosférica agindo sobre a garrafa novamente. Ok. Ou seja, ela volta a amassar a garrafa. Ah, interessante. Então, esse é o poder da pressão atmosférica. Ela amassa a garrafa. E por último, tem uma experiência interessante, né, que é a espuma de barbear. Aham. Vamos colocar um pouquinho de espuma de barbear.
E é o que acontece quando você coloca numa situação de Aham. baixa pressão. Aham. Essa maneira de fazer a espuma render, né? Que custa muito caro, Sim. então a gente pode aumentar o volume. É que a espuma é feita de micro bolhas, né? E essas bolhas de ar, na pressão baixa, elas tendem a aumentar, Aham. né? Igual a bexiga. É o que aconteceu aí, né? Por isso aumentou o volume ocupado por ela, Exatamente, né? sim. O problema é que quando eu abrir e fizer, Vai voltar de novo à situação original, né? ou até Olha pior, só. Ah, que curioso. porque aquelas bolhas de ar que haviam vão estourar Aham. e acaba ficando com um volume menor até do que havia antes. Esse é um problema. Muito bem, com isso então encerramos algumas experiências envolvendo a pressão negativa, quer dizer, pressão menor do que a pressão atmosférica, né? O que é feito removendo o ar, né, de dentro dessa campânula aqui, não é? Muito bem.